Hey, amados e amadas, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. No vídeo de hoje eu vou estar personalizando meu celular aqui junto com vocês, então se vocês gostarem já deixe seu like aqui embaixo e já se inscreva no canal. E é isso, tá? E gente, deixem a hashtag me reaja aí que eu vou estar reagindo vocês ou divulgando vocês, tá bom? Deixa assim, me divulga, tá? Que eu vou estar divulgando. E é isso. Ah, e gente, no conteúdo do vídeo de hoje, eu vou estar personalizando meu celular aqui junto com vocês, porque uma inscrita pediu, tá? Então é isso, tá? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer eu vou ir aqui no Pinterest pra escolher um wallpaper, né? Que pra mim, né, é sempre o primeiro passo pra personalizar o celular. Então, vamos lá. Eu não sei se eu personalizo, tipo, com essas meninas assim, ou se eu personalizo com, sabe, esses wallpapers assim, tipo, normal, assim, sabe? Eu vou escolher aqui um e já volto. Gente, eu não sei se eu personalizo meu celular com o tema do Starbucks. Eu não sei, mas, né, eu tô vendo esses daqui, as atualizações, né, que o Pinterest me envia. Não ligo pra isso daqui, tá? É porque eu tava tentando botar uma foto de perfil. Então vamos lá. Eu acho que eu vou personalizar meu celular com uma foto da Anne. Ou vou deixar meu celular Tumblr mesmo, ou fofo. Vamos botar no paper, Tumblr. Vamos lá. Eu não tô achando nenhum interessante aqui, tá? Então meio que, né? Eu acho que eu vou tentar botar papel ao paper Tumblr. Vintage. Não. Tipo, eu quero um bem Tumblr, sabe, gente? Calma aí. Gente, eu tava pesquisando aqui, né? E eu botei wallpaper soft porque aparece mais esses wallpapers fofos, entendeu? Vamos lá, personalizar. Eu acho que eu já sei qual é que eu vou escolher. Eu acho que eu vou escolher... Eu quero uma cor, sabe, bem... Eu acho que eu vou escolher esse. Eu não sou muito de... Na verdade, eu ainda não sei. Eu não sou muito de... escolher com imagens, assim, com pessoas, porque os aplicativos tapam. Então, eu acho que eu vou escolher esse daqui, aquele dali, ó. Esse daqui. Gente, eu decidi que o wallpaper vai ser esse daqui, ó, esse rosa. Não, eu prefiro o verde, porque o verde eu nunca coloquei um wallpaper verde. E também eu já enjoei dessas cores rosa e tal, porque eu já coloquei muito no meu celular. Então, vamos lá. Vamos baixar a imagem. E eu vou botar aqui. Tá aqui, gente, ó. Eu botei assim. Meu celular, ele não disponibiliza os negócios de... botar de tela de bloqueio. Tipo, isso daqui, ó, gente. Bloqueio de tela e área de trabalho. Ele não disponibiliza isso. Pronto, né, gente? Agora a gente vai personalizar a barra do Google, que pra mim é essencial personalizar. Eu não gosto de botar muito esse daqui. Eu prefiro botar mais esse. E eu deixo a transparência mais ou menos assim, ó. Porque eu não gosto que também fique muito, né? Vamos botar um verde mais assim pra destacar, sabe? Se eu botar assim também não. Tá muito coisa. Tá. Agora eu vou escolher a logo. Eu prefiro esse daqui. E eu vou clarear um pouquinho mais. Aqui assim. Tá. Agora a gente vai organizar os aplicativos, mas antes eu ainda vou organizar esse negócio aqui. As pastas, estilo da janela, transparência. Transparência não, assim. O fundo. Ai, gente, calma aí. A cor de fundo. Bora lá, gente. Qual vai ser? Eu acho que eu tô pensando em botar... esse daqui assim. Vamos botar esse verdezinho aqui assim, ó. Não. Tá horrível. Vamos botar isso. E isso aqui não vai dar muito bem pra ver as letras, né? O nome da coisa. Então por isso a gente vai botar assim. E agora a gente... Vamos botar... Como é que a gente quer? Vamos botar esse. Os ícones. A fonte dos ícones eu vou botar isso. A sombra eu vou ativar. E aparência é o ícone da pasta. Eu não gosto de deixar assim. Eu já enjoei de deixar a minha pasta redonda, então eu deixo assim agora. A cor, eu vou botar... se bem que eu gostei dessa cor assim, sabe? Só que eu vou ainda deixar um pouquinho transparente aqui assim, ó. Pronto. Agora, gente, vamos botar as aparências desses negócios assim, tá? O ícone eu não vou mexer em nada daqui.
cor de fundo da pesquisa dos apps. Vai ser mais ou menos um amarelo, vai. Deixa eu ver se mudou alguma coisa aqui. Tá, mudou. Agora, ícones escuros, deixa eu ver o que é isso. Não, porque tipo, eu não, né? Eu não sei nem o que muda, né? Então, eu vou deixar desse jeito mesmo. Esse daqui, vamos mexer nesse daqui agora. Eu vou deixar tudo amarelo, tá, gente? Gaveta de apps. Deixar em 5. E agora, estilo da barra de pesquisa. Tá, eu vou deixar esse daqui mesmo. E o coisa aqui, eu vou deixar assim. Vamos deixar um azul assim? Não, né? Tá muito claro. E também não combinaria. Então eu vou deixar esse branco aqui mesmo. E a logo do Google. Pronto. Bom, gente, ó, ficou assim a logo aqui do Google. E aqui ficou a cor aqui, ó, do negócio aqui assim. Então, agora a gente vamos organizar. Só que, tipo, eu ainda não sei muito bem como é que eu vou organizar. Mas eu acho que eu já tenho um pouquinho, né, de noção como é que eu vou fazer. Eu vou botar esse... Oh, merda, eu botei aqui, calma aí. Eu vou botar esse daqui aqui. O azul, calma aí. O verde eu vou botar aqui. A coisa aqui, pronto. Não, vou deixar um pouquinho separado, né? Pronto, agora vermelho e YouTube aqui na pasta vermelha aqui assim. O ponto, eu não sei onde é que eu vou deixar. E ainda tem a pasta coisa, né? Tá. Agora o verde eu vou deixar aqui. E pronto, gente, eu organizei aqui, só esse ponto aqui que vai sair. E bem, né, gente, foi esse o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, se inscreva aqui no canal. E é isso. Tchau!